Muito bem, então eu irei neste vídeo te alfabetizar. É isso mesmo, irei ensinar para você uma nova língua, a língua de vendas. Eu vou te ensinar a heurística da reciprocidade e como usar a técnica do queijo. E aí, tô bonita? Tá? Ó, não bota essa parte não, hein? Você chega lugar assim que eu sei, tá? Veja se tem batom no meu dente. Não? Ai, meu Deus, que falta fazer um espelho. Vamos lá. 1, 2, 3. Relaxa, que eu te relaxo, você dá conta. Bora lá. Olá, meninas e meninos, sejam bem-vindos ao canal mais neuroempreendedor deste Brasil. E hoje eu irei te alfabetizar. É isso mesmo, irei ensinar para você uma nova língua, a língua de vendas, a língua das vendas ricas e maravilhosas deste canal. A neurolíngua, aquela que se comunica com o cérebro que paga as contas, ou seu cérebro límbico. E não importa se você que está vendo esse vídeo é arquiteto, designer de interiores, é um médico, advogado, nutricionista, porque esse vídeo é para você, porque todos nós precisamos saber vender para o cérebro límbico. E aí, estão preparados para esse primeiro dia de aula? Então corre, pega papel e caneta e vem aqui que a Titi está esperando por você. Então, se você quer que seu cliente enxergue valor no que você faz e entregue e não apenas preço, fica comigo até o final desse vídeo e a gente se vê depois da vinheta. Hoje eu vou te ensinar a heurística da reciprocidade e como usar a técnica do queijo para você conversar com esse cérebro límbico, este cérebro que paga as contas. E sabe por quê? Porque ele é responsável por 85% das nossas decisões de compra. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita, aperta o Jingle Bell, esse sininho aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, ok? Pode curtir, comentar, compartilhar esse vídeo nos canais de Zap que a gente deixa, beleza? Assim o YouTube nos ajuda a disseminar esse conteúdo e você também, por tabela, nos ajuda a transformar você e outras pessoas em neurovendedores. E por que a gente quer tanto que você se torne um neurovendedor? É simples, meu caro, minha cara Watson. Porque se você não souber vender, você não consegue tirar nem pirulito da boca de criança, você não consegue um namorado, uma namorada, você não consegue nada. Sabe aquelas justificativas que os seus clientes dão de por que não compraram de você, não fizeram um projeto de interiores com você? Pois é, essas justificativas elas não são verdades, não são verdadeiras. Acontece que muitas vezes nem o próprio cliente sabe que ele não está falando a verdade para você. Mas tem um ser que sabe muito bem o que o seu cliente está pensando e o que ele quer dizer de fato. Sabe quem é esse ser? É a sua mente subconsciente, é o seu Martin, que nós batizamos aqui de Martin. E sabe por que é tão importante que você saiba decifrar o código secreto das vendas? Porque onde não existe um bom vendedor, consequentemente não existirão bons clientes. Nossa, Pepina, acabei de inventar essa frase, estou me sentindo a mente brilhante, chupa no seu coroa. Entendedores entenderão. E por que, pessoa rica? Sem cliente você tem negócio? Você tem negócio? Você tem negócio? Não, né? Não tem negócio. Porque se você quer ser um profissional bem-sucedido e se destacar, pelo menos neste planeta Terra, você precisa saber vender as suas ideias, o seu conhecimento, o seu projeto de interiores, a sua consulta médica. Meu filho, você precisa saber vender a sua consultoria, a sua sessão. Tudo você precisa saber vender. Ser criativo, como é o caso da nossa área de interiores, e ser tecnicamente foda no que você faz não vai pagar as suas contas. Você discorda dessa afirmação? Então você coloca aqui nos comentários hashtag eu discordo dessa afirmação. Mas sinto muito que eu vou lhe provar que isso é verdade. Se você vive no mesmo mundo que eu e mais pessoas vivemos, pense um pouco friamente sobre o seu trabalho. Se você vende projeto de interiores, saiba que existe hoje no Brasil em média de 154 mil profissionais mais ou menos da nossa área. Se o seu cliente entrar hoje no Instagram, fizer uma pesquisa procurando profissionais da nossa área de interiores, ele vai encontrar assim
um zilhão de perfis muito similares um ao outro. Concorda? A maneira como a maioria vende, se comunica, apresenta os seus diferenciais, os prazos que eles entregam, é muito semelhante também. Você concorda? Acredite, mais difícil do que ser um profissional diferente, arretado, como diria lá na minha terra, é você conseguir comunicar isso e fazer com que o seu cliente acredite em você, criador. E por que é tão difícil isso? Porque a maioria de nós quer que o cliente enxergue isso, porém nós nos comunicamos da mesma forma, vendemos do mesmo jeito. O seu cliente é bombardeado o dia todo por informações, por profissionais, por empresas, por serviços, produtos que praticamente vendem da mesma maneira, se comunicam da mesma maneira. Então ele vai enxergar 99% das pessoas que se comunicam dessa forma como iguais. Ele não vai saber diferenciar. E por conta disso, adivinhe, fica difícil realmente o cliente separar o joio do trigo. E de quem é a culpa? A culpa, na realidade, não é de ninguém. Acontece que você e eu só aprendemos até hoje a nos comunicar com o cérebro racional. Nós não aprendemos na escola a nos comunicar com o cérebro emocional. Oh! E agora? Quem poderá me defender? Não, Chapolin. Felizmente dessa vez não será você que irá ajudar a nossa audiência. Pobre do Chapolin, ele é muito bem intencionado, mas ele é muito atrapalhado para essa missão. Então, quem poderá te ajudar? Pois é, demorou, mas a gente apareceu para salvar você do analfabetismo emocional, dos boletos atrasados, da falência, da falta de clientes, do anonimato e tudo isso porque você não dominava a arte da neurovenda. Você já parou para pensar quem é que controla de fato as suas decisões de compra? Parou? Pois é, não, né? Mas alguns cientistas pararam e queimaram muitos neurônios para descobrir a resposta para essa pergunta. Então vamos ver o que foi que esses cientistas descobriram? Muito bem, uma pesquisa científica feita com ressonância magnética no cérebro de voluntários mostrou que a cor azul, respondida pela grande maioria como sendo a sua cor preferida, não era verdade. Apesar de insistirem que a cor azul era a sua cor preferida, quando a cor verde era mostrada para essas pessoas com seus cérebros monitorados por equipamentos de ressonância magnética, os seus cérebros eram ativados, emitiam um sinal em determinada área ali dentro, mostrando que era a cor verde a sua preferida e não a cor azul, como eles diziam. E apesar do que a pessoa diz, adivinha o que o neuromarketing faz? Ele produz a cor verde e não a cor azul, que foi aquela que a pessoa disse que era a sua cor preferida. E é isso que a neurociência faz, minha gente. Ela estuda os estímulos e as coisas que o cérebro das pessoas dizem que gostam e não o que elas dizem que gostam. E agora, adivinha o que acontecerá com você, cara amarela? A pessoa quer dizer cara pálida, né? Muito bem, quando você para de vender baseado no que o seu cliente diz que quer e passa a vender baseado no que a mente dele diz que quer e gosta. Adivinhou? É isso mesmo, as suas vendas aumentam. A nossa mente subconsciente ela é muito perspicaz e sensitiva. Então, anota aí agora o que eu vou dizer para você. Quando se trata de neurovendas, o seu serviço ou produto vale tanto quanto a confiança e o conhecimento que você tem a respeito dele. Então, sabe o que esses estudos de ressonância magnética estão nos dizendo? Pare de vender para o cliente e passe a vender para a sua mente. E sabe quem faz isso há muito tempo? Hollywood, é isso mesmo. Steve Quartz, um neurobiólogo da Universidade de Stanford, ele estudou o cérebro das pessoas para ver como elas reagiam aos trailers dos filmes que seriam lançados. Será que esses trailers iriam encantar, cativar, iriam provocar, iriam prender a atenção das pessoas? Eram essas respostas que eles procuravam através da neurociência. E quando eles descobriram o que agradava o centro de recompensa do cérebro das pessoas,
Adivinhe só o que aconteceu. Eles puderam produzir trailers muito mais interessantes e até mesmo mudar o final do filme para que esse final pudesse agradar ainda mais os telespectadores e aficionados pelos filmes de Hollywood. Querem um outro exemplo de como a neurociência tem revolucionado o mercado de consumo e feito a sua mente comprar por você, criatura? Em 2002, o centro de pesquisa da Chrysler, situado em uma cidadezinha alemã bem pequenininha, com mais ou menos 125 mil habitantes, chamada Ulm, ela estudou os cérebros de voluntários para saber sobre as suas preferências automobilísticas. E com o uso da ressonância magnética, ela fez com que esses voluntários vissem várias imagens, entre elas imagens de Ferrari, de Audi e de outros carros. E adivinhe qual foi o carro que ficou registrado na mente do voluntário como o carro mais encantador? Esse carrinho aí, ó, o Mini Cooper. Toda vez que a imagem desse carrinho aí aparecia, ó, sabe o que acontecia? Uma área do nosso cérebro que reage a feições humanas, ela era ativada. E toda vez que eles viam o Mini Cooper, eles associavam com o Pikachu sobre 4 rodas e tinham vontade de apertar suas bochechas metálicas e sair dirigindo. Olha que cuticute! E essa pesquisa deixou muito claro que as pessoas procuram até mesmo nos objetos traços e formas similares a feições humanas agradáveis. Agradáveis, ouviram? E se você, agora presta atenção aqui, aproxima a tela aqui, Filipinho. Presta atenção, se você é uma pessoa que anda sempre séria e carrancuda, que você está sempre com um semblante duro, saiba que na mente do seu cliente você vai passar despercebido, ok? Muito bem, e você deve estar se perguntando como todas essas informações vão ajudar você a fazer o seu cliente enxergar então valor e não preço. Vamos lá? Penso eu cá com os meus botões, que eu não tenho neste momento, que nem eu e nem você temos aí mais de 500 milhões de dólares para investir em equipamentos de tecnologia de ponta e sair colocando por aí equipamento eletrodo e colocar os nossos clientes dentro de máquinas para poder fazer ressonância magnética nos seus cérebros e descobrir o que o cérebro deles estão dizendo e não o que eles estão dizendo, certo? Então é para isso que servem as pesquisas, para que nós possamos nos apropriar, estudá-las, extrair delas o que elas querem nos dizer e aplicar este conhecimento no nosso negócio. E é essa uma das nossas funções aqui para você, facilitar a sua vida com relação a isso. Então você já viu que não basta ser um bom profissional, você precisa aprender a ser um neurovendedor, ou seja, precisa parar de vender para o cliente e começar a aprender a vender para a sua mente. E essa mente tem um código secreto que você precisa aprender, você precisa desvendar. E é isso que vamos fazer agora. E a neurotécnica que eu vou compartilhar com você chama-se a técnica do queijo. Você já reparou que quando você vai a um supermercado, ou no caso eu gosto de ir aqui no Hortifruti que tem em São José, você sempre tem ali um lugarzinho com um produto que está à venda e ao mesmo tempo ele está para a sua degustação? Bom, como eu sou carnívora, eu sempre caio nessa estratégia de marketing quando eu vou em um lugar, no Hortifruti, por exemplo, e tem lá uma carninha na chapa para poder você degustar. E me desculpe os vegetarianos, não me odeiem, por favor, mas só aquele cheirinho de carne me deixa assim hipnótica. E o que acontece? Eu acabo indo lá, degusto um pedacinho, 2 pedacinhos e quando eu vejo eu já estou levando 3 sacos de carne. E aí eu saio mais carnívora e o Hortifruti sai mais rico, obviamente. Né? Para que a gente vai no açougue se nem do Hortifruti tem carne para vender, não é mesmo, Felipe? Muito bem. E por que os supermercados muito inteligentes, os hortifrutis e todas as outras coisas, não só mais alimentos, né? Você vai no shopping, você também tem, muitas empresas usando essa estratégia. Por que eles utilizam? Porque ela funciona. E por que ela funciona? Porque segundo o Cialdini, pesquisador, ele diz que nós temos uma programaçãozinha dentro do nosso cérebro para sentir aversão por quem recebe qualquer coisa de graça sem fazer nada, nenhum esforço para retribuir aquele gesto tão generoso. E como seres humanos, nós temos necessidade de sermos aceitos. Então o que acontece é que nós temos aversão em sermos considerados parasitas, ingratos, aproveitadores. Bom, nem todos, né? Mas não vem ao caso. A maioria tem aversão sim. Então se você pega algo de graça que alguém generosamente te deu,
alguém generosamente te ofereceu, o seu cérebro primitivo, que é esse Martin, esse cérebro que a gente ensina você a conversar com ele, o que ele faz? Esse cérebro primitivo, ele é acionado, aciona um alerta vermelho lá dentro e ele automaticamente vai retribuir aquele gesto. E retribuir, no caso do hortifruti onde eu fui, é pegando a carne e levando até o caixa para pagar. E essa ação automática que o nosso cérebro usa é chamado de heurística da reciprocidade ou atalho mental, ou gatilho mental, como a gente ouve geralmente por aí. E falaremos em um outro vídeo mais profundamente só sobre esse gatilho da reciprocidade ou heurística da reciprocidade, ok? Hoje nós vamos nos atentar à técnica do queijo. Muito bem, então como que você pode aplicar essa técnica do queijo no seu negócio para que o seu cliente possa desejar comer o bolo todo, ou no caso, o queijo todo? Vamos lá? Então, o primeiro passo é você dar uma amostra generosa do seu produto ou serviço. Não é para você dar um projeto de graça, entendeu, criatura? Vou explicar mais claramente o que seria essa amostra generosa. Se você ajuda alguém gratuitamente, o simples fato de ajudá-lo vai fazer com que o seu produto, o seu serviço se torne ainda mais desejável para ele. E lá dentro do seu cérebro, o que acontece com esse Martin? Ele vai parecer que você é alguém ainda mais confiável. Portanto, o Martin conclui, opa, se ele é confiável, o produto que ele vende não deve ser ruim, ao contrário, deve ser bom, eu quero conhecer. E a outra coisa que ele vai dizer é, opa, eu preciso retribuir essa pessoa que tão generosamente me ajudou. Vamos a alguns exemplos para você aplicar essa técnica de forma íntegra aí com o seu cliente. Muito bem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que a sua audiência, o que ela quer receber, que vai ajudá-la a resolver um problema ou uma necessidade. Então, a primeira dica é dando dicas úteis que resolvam um problema ou uma necessidade ou até mesmo satisfaça a curiosidade da sua audiência ou do seu público-alvo. Exemplo de dicas que nós já demos nas nossas redes sociais para ajudar a nossa audiência. Por quê? Porque conhecíamos exatamente quais eram as dores da nossa audiência, muitas vezes perguntando para a própria audiência. Já deu dicas de paisagismo, dicas de onde comprar objetos de decoração de qualidade com um bom custo-benefício. O que eles deveriam observar no layout de uma sala comercial, por exemplo, um escritório ou um consultório, antes de alugar ou de comprar aquele imóvel. Outra dica era que erros o nosso público-alvo deve evitar, por exemplo, na hora de contratar uma empresa para executar o seu projeto de interiores, porque aqui nós não administramos obra. Outra maneira de você utilizar essa técnica, por exemplo, além de compartilhar o seu conhecimento e satisfazer uma necessidade do seu público-alvo, até mesmo uma curiosidade, é com mimos. Isso mesmo. Que tal, por exemplo, presentear o seu cliente em datas que são relevantes e importantes para ele, e não apenas em datas comemorativas como Natal, Ano Novo, que geralmente todo mundo faz isso. Lembra da parte inicial do vídeo? Você tem que ser diferente. Então você presenteá-lo com um mimo, por exemplo, no dia do seu aniversário, ou se você estiver fazendo um projeto de interiores, por exemplo, para o quarto do filho do casal, que tal presentear o filho do casal no dia do seu aniversário? E olha que dica mais interessante que nós também já fizemos aqui. Se o seu cliente tiver um pet, um cachorro ou um gato, você pode presentear o gato ou cachorro do seu cliente com um petit collet. Aqui em São José, a gente tem uma sorveteria que eles vendem um petit collet, que é um picolé feito especialmente para o cão e gato. Ele foi feito por um veterinário. Então o cliente ele fica extremamente encantado, fica extremamente grato com esse gesto, com esse mimo. Toda vez que você mostra para o seu cliente o que você faz, gasguei, comi o queijo todo. Toda vez que você mostra para o seu cliente o que você faz, ele sente o gostinho do queijo, sente o gostinho do seu trabalho e depois ele vai querer o queijo todo, entendeu? Agora coloque a cachola de vocês para funcionar e pensem, o que vocês poderiam dar gratuitamente que deixaria o seu cliente feliz e satisfeito com a informação recebida? E eu sei que tem muita gente aí do outro lado que vai dizer o seguinte: mas eu já fazia tudo
Luiz, eu já dou mil para o meu cliente, eu já tiro dúvidas do meu cliente nas minhas redes sociais. Tá bom, mas agora eu te pergunto, quando você fazia isso, você estava consciente de que por trás do que você fazia tinha uma neurística mental que estava sendo acionada, ou seja, um gatilho mental que você estava utilizando, que você estava fazendo a técnica do queijo? Você sabia que dessa forma você estava se comunicando com o cérebro límbico do seu cliente? Você replicava essa mesma técnica com todos os seus outros clientes? Ou você fazia isso por feeling? Porque você é uma pessoa criativa. E acontece o seguinte, feeling não é ciência. E feeling não dá para replicar. Feeling, uma hora você faz e funciona e você fala, oh, como eu sou criativo. E outra hora você faz e fala, oh, o que foi que eu fiz de errado? Então, gente, quando a gente tem consciência de que o que a gente está fazendo tem uma ciência por trás, que ela está relacionada com o comportamento do nosso cérebro em relação à lógica dele de pensar para comprar, para consumir, a gente consegue replicar isso no nosso negócio com todos os nossos clientes. Vira um processo, porque isso que é a técnica. A grande sacada aqui é que você precisa estar no controle de tudo que você está fazendo dentro do seu negócio. Não pode ser feito de forma aleatória, isso tem que ser feito de forma estratégica, para que você possa criar conexão e vender mais dentro do seu negócio de maneira íntegra, falando a língua que funciona dentro da cabecinha do seu cliente. Quando a gente disponibiliza todo esse conteúdo gratuito aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, na verdade isso nada mais é do que a gente consciente dessa técnica do queijo, a gente dá um pedacinho para vocês da gente, no caso do nosso conhecimento, e aí vocês consumindo esse conhecimento, esse pedacinho, vocês vão ter vontade de saber mais sobre nós, de consumir cada vez mais o nosso conteúdo. E aí vocês passam a nos ver como boas pessoas, além de lindos, maravilhosos e tal, muito bem. E a longo prazo nós teremos desenvolvido, eu e você e eu, um relacionamento de troca e de confiança. E se você gostou de saber que não é para o seu cliente que você tem que vender, mas para a sua mente, e entendeu como utilizar a técnica do queijo, baseado no gatilho mental da reciprocidade, conta pra gente aqui nos comentários o que foi que você entendeu, se você gostou desse vídeo ou não gostou. E se gostou, compartilha aí com um amigo, com uma amiga que precisa saber urgentemente esse novo jeito de vender, que precisa aprender essa técnica do queijo. Então vai lá, hein? Seja generoso e ajuda a gente a disseminar esse conteúdo para termos mais pessoas ricas nesse canal. E um cheiro e até o próximo vídeo. Você presenteá-lo com um mimo, por exemplo, no dia do seu aniversário, ou se você estiver fazendo o projeto de interiores do seu filho, no aniversário do filho do seu cliente, ou se você estiver fazendo um projeto de interiores para o filho daqui, ou se você estiver fazendo um projeto de interiores para o quarto do filho